Oi, amados, a paz de Arusha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de janeiro, final de semana chegando, né? Estamos na sexta-feira. E hoje eu gostaria muito de falar sobre as obras de Yahweh, que é o nosso Pai, né? Que o sistema religioso colocou como Deus, que é um título, porque Deus é um título e não um nome. O nome do nosso Pai amoroso é Yahweh. E do nosso amado Salvador é Yahushua, né? Então eu gostaria de falar sobre as obras de Yahweh e as nossas obras. Quais são as obras de Yahweh e quais são as nossas obras? Porque no sistema, amados, eles confundem muito isso no sistema religioso. Porque eles falam assim, vamos fazer a obra de Deus. Mas qual é a obra de Deus que eles falam? Vamos na igreja, vamos tomar Santa Ceia, vamos dar o dízimo, vamos para o jejum, vamos para a oração e vamos assim, fazer essas coisas, né? Então, eu gostaria assim, eles colocam assim, atos religiosos como obras de Deus. Mas na verdade o Yahweh, ele não habita em templos e nem tampouco em nenhum ato religioso, em nenhuma religião, ele está fora disso. Então eu quero ler aqui com vocês na escritura, né? Eu estou aqui com a Bíblia de Almeida, né? A Bíblia de Estudos de Almeida, revista atualizada. Essa Bíblia aqui é ótima, amados, porque é uma Bíblia assim de pessoas que estão fazendo teologia, né? E que essa Bíblia aqui é mais clara, né? Até mais clara do que outras Bíblias, né? Assim, na minha opinião, é o que eu acho, né? Não sei se outros concordam, mas é o que eu tenho visto, é isso, que tem coisas aqui que explica melhor do que na outra Bíblia, né? Então, assim, vamos começar. Eu vou primeiro ler quais são as obras de Yahweh, o nosso Pai. Né? Você começa a ler assim, leia Gênesis 1 para vocês verem, né, como o nosso amoroso Pai, né, criou todas as coisas com Yahushua, né, que ele primeiro disse, haja luz e houve luz e viu Yahweh que a luz era boa, e essa luz é o nosso amado Salvador Yahushua, ele é a luz do mundo, né? Então eu gostaria de ler aqui com vocês Gênesis 2, do 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Yahweh terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Yahweh o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então vocês vejam que esta é a obra de Yahweh. Ele criou todas as coisas, ele nos fez, né, com suas próprias mãos, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E quando ele acabou de concluir a obra no 7º dia, ele descansou, não é? Então eu gostaria de ler aqui para vocês também no Salmos 19. Salmos 19, 1. Tá? A gente vai ler bastante hoje, amados. Vejam, Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Yahweh e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Obra de Yahweh. A gente não pode fazer essa obra. Ele fez. Isaías, agora vamos ler aqui para vocês, amados. Eu quero ler Isaías 64, 8. Tá? Para vocês verem ainda a obra de Yahweh. Que maravilha essa obra de Yahweh. Tá? 64, 8. Ó. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Olha isso. Todos nós somos obras da mão de Yahweh. Então, nós não podemos nos fazer, ele que nos fez. Então, não tem esse negócio de obra de Deus, como eles falam. Né? Então, eu quero continuar aqui para vocês, amados, lendo aqui João 4, 34. João 4, 34, que ainda continua aqui a obra do nosso amado Salvador
e pai, né? Disse-lhe Yahushua: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso aqui quem disse foi Yahushua. Ele disse que a vontade dele é a minha comida, a comida dele, olha só, a comida dele, o alimento dele, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou a ele foi o Pai, Yahu. E realizar a sua obra. Qual obra que Yahushua veio realizar, amados? Qual? A morte no madeiro por nós. Ele ainda aqui estava vivo, ele ainda não tinha ainda se sacrificado por nós. Essa é a obra para que nós pudéssemos ter vida em abundância, para que nós pudéssemos ser libertos, e para isto que Yahushua nos chamou para a liberdade. Isso que ele fez, ele nos chamou para a liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Yahushua. Ele é a verdade que liberta. E ele nos liberta de quê? Ele nos liberta do engano da religião, da mentira da religião, amado. Do fardo, do jugo pesado da religião. Ele não habita na religião. Então, essa foi mais uma obra, né, que Yahushua aqui estava dizendo, né, para realizar a obra, ou seja, ele disse, me enviou a realizar a sua obra. Realizar. Ele não tinha realizado, aqui ele ainda ia realizar, que era morrer para nos salvar, para nos libertar. Esta é a obra dele que ele estava fazendo com o Pai. Certo? No mesmo entendimento do Pai. Então, aqui João, agora vamos de novo no João 6, para vocês verem aqui de novo qual é a obra ainda de Yahu, né? João 6, 28 e 29, tá? Vamos lá. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Yahu? Os discípulos perguntaram para Yahushua, porque eles não sabiam. Amados, aqui ainda era a velha aliança, porque Yahushua não tinha morrido. Ele ainda não tinha sido sacrificado no madeiro por nós. Então, os discípulos, eles andavam com Yahushua, mas eles ainda não tinham o Espírito para guiar eles. Por quê? Porque o próprio Pai andava com Yahushua em espírito. Então era Yahushua que revelava o Pai. Na antiga aliança foi assim. Inclusive até Yahushua morrer e ressuscitar, ele andava. O próprio Pai, que é o Espírito, andava em Yahushua. Então aqui os discípulos não sabiam quais eram as obras. E aí os discípulos perguntaram para Yahushua. Eles perguntaram, veja de novo, verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele. Depois vocês leem, amados, João 6, que vocês vão ver. Os discípulos que estão perguntando. Tá? Perguntando. Que faremos para realizar as obras de Yahu? Respondeu-lhe Yahushua. A obra de Yahu é esta. E olha, ele disse, respondeu Yahushua, a obra de Yahu. Os discípulos perguntaram, as obras. Ele respondeu no singular, a obra. A obra de Yahu é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, que creiais em Yahushua, a qual o Pai enviou. Esta é a obra, é que nós cremos, que nós creiamos que no Filho que o Pai enviou. Entende? É isso a obra. Essa é a nossa obra para com o Pai hoje. É que nós criamos na sua obra. Nós criamos que ele fez a obra e que através de Yahushua ele cumpriu a obra do Pai. Eles cumpriram a obra, tanto o Pai quanto o Filho cumpriram a obra. Ele que cumpriu, nós não podemos cumprir a obra do Pai. Nós não podemos cumprir a obra de Yahu. Eu vou mostrar aqui para vocês que quem cumpre a obra é o Espírito, né? Não somos nós. Nós só somos canais para poder fazer fluir o Espírito para outros ter esse entendimento no Espírito. Quando as pessoas têm um entendimento no Espírito, não é nós que fizemos a obra, mas é o próprio Espírito que faz. Nós só somos canais para poder fazer a vontade do Pai, só isso. E quem opera, quem realiza a obra é o próprio Espírito e não nós. Nós só somos canais, amados.
Agora aqui, amados, eu quero mostrar para vocês as nossas obras, porque não existe esse negócio de obra de Deus na igreja. Olha, vamos fazer a obra de Deus. Vamos, a obra de Deus aqui. Vamos dar dízimo e oferta. Vamos servir santa ceia. Então tá, então vamos batizar nas águas, essa obra. Não, isso tudo é lei, amados. Isso é lei, isso não é obra. A obra que nós vamos fazer agora é com o próximo. A nossa obra com o Pai é nós crermos que Ele criou todas as coisas e que Ele enviou o Filho e que o Filho foi enviado por Ele para realizar a obra. E o Filho realizou, porque Ele morreu por nós no madeiro para nos salvar. Essa é a obra, nós crermos que o Pai e o Filho fizeram a obra. Essa é a obra, nossa obra que nós temos que ter é crer. É crer nas obras que eles fizeram. É crer nas maravilhas que eles fizeram. É crer que Yahushua veio em carne, nunca pecou, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai agora. E agora crê em outras obras. Sabe qual é a obra que nós temos que crer? Nós temos que crer que nós somos o templo do Espírito. Não é mais carne, não é mais lei, não é mais físico. Nós temos que crer, amados, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele nos alimenta no espírito, no entendimento. Nós temos que crer que Ele é o caminho e não um caminho de um templo religioso. Nós temos que crer que Ele é o pastor e não um líder religioso. Isso é obra. A gente tem que crer que Ele faz essa obra em nós. Olha isso. Nós não fazemos obras, essas obras direto do Pai, no Espírito, no entendimento, nós não fazemos. Nós somos usados para que o próprio Espírito faça essa obra. Mas nós temos a nossa obra que nós vamos ser cobrados. E eu vou mostrar aqui para vocês na Escritura quais são as nossas obras. Vamos ver quais são nossas obras? Então vamos lá, Isaías 64. Vamos começar aqui, amados, por Isaías 64. São nossas obras, olha. Isaías 64, 6. Veja aqui quais são nossas obras, o que nós somos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Amados, o que nós somos sem Yahushua? O que nós podemos fazer sem o Espírito de Yah? O Espírito Yah, que é o Espírito de Yahweh em nós. Nada. Mas nele nós podemos realizar as obras através dele, porque é ele quem realiza através de nós. Ele realiza as obras através de nós. Quando nós o deixamos, sabe, quando nós buscamos, quando nós queremos ser um canal de bênçãos para ele fluir, para ele poder agir, porque é ele que convence. Eu não estou aqui convencendo ninguém. Se vocês estão vendo que eu estou dentro da palavra e que eu estou falando aqui, não sou eu, é o próprio Espírito, é Ele que vai convencer a cada um. A obra é dele. Então vocês veem aqui que a nossa obra é como trapo de imundície, né? Já começou por aí. Né? Porque nós somos imundos, mas através do sangue de Yahushua, através da água que é Ele, que não é uma água de batismo nas águas, de um tanque para se batizar fisicamente, mas é nele. Ele nos limpa de toda a imundície. Ele nos purifica de todo pecado. Ele que faz isso. A obra é dele. Então, agora eu quero ler aqui para vocês, amados, Mateus 5,16, para que nós possamos ver aqui quais são as nossas obras. Mateus 5,16, cadê aqui o 16? Aqui, ó. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então aqui, ó, que brilhe também a vossa luz. Qual a luz? A luz que é Yahushua. Porque quando Yahushua, essa luz brilha em nós, nós somos capacitados nele a fazer a obra dele, porque é ele quem realiza a obra dele em nós. Nós não fazemos a obra dele, é ele que faz.
Quando a gente fala a verdade para alguém e alguém reconhece, se arrepende e vê, poxa, realmente é verdade o que você está falando, não é porque a gente está falando, é porque o próprio Espírito está falando e ele mesmo convence. Nós não temos capacidade de convencer ninguém, é o Espírito que faz. É o Espírito. Vocês vão ver aqui ainda quais são as nossas obras e que nós seremos cobrados dessa obra. Nós seremos cobrados. Então aqui, amados, eu quero ler com vocês ainda Mateus 7,16. Tá? Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, pelos frutos se conhece a árvore. Pelas obras se conhece a árvore. Mas aqui, amados, está falando o quê? Das nossas obras. Se nós estamos no Espírito, nós vamos andar no Espírito. E nós vamos fazer a obra do Espírito. Agora, se nós estivermos na carne, a gente vai fazer a obra da carne. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Certo? Então, agora aqui eu quero ler com vocês Mateus 25. Agora é que vocês vamos ver aqui Mateus 25, do 31 a 46, amados. Vamos ver aqui as nossas obras, as quais nós seremos julgados. As quais nós daremos contas, porque cada um de nós vai prestar contas diante do diabo naquele grande dia em que está se aproximando. Então vamos nós. Aqui, ó. Quando vier, e é por isso que ele disse, né, da árvore. Árvore boa e árvore ruim, o que dá fruto bom, o que dá fruto ruim. Ou seja, as boas obras ou as más obras. É isso que a Ruth está explicando ali. Então vamos lá. Mateus 25, do 31 ao 46, tá? 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então vocês veem aqui, amados, que Yahushua aqui, naquele grande dia, ele não vai cobrar assim para os religiosos: Vinde, filho bom e fiel, porque vocês foram à igreja, vocês deram dízimo e oferta, vocês tomaram santa ceia, vocês foram batizados nas águas, vocês foram para o monte, vocês jejuaram, vocês... Ele não vai falar essas coisas.
Ele vai cobrar essas nossas obras, isso aqui são nossas obras, amados. Tive fome, tu me deste de comer. Tive sede, tu me deste de beber. Estive enfermo, tu foste me ver. Estive preso e tu foste me visitar. Estive nu e tu me vestiste. Estas são as obras que nós seremos cobrados. Esta é a obra que nós temos que fazer pelo próximo. A obra de Yarro nós não fazemos, mas nós somos canais para poder agir, para poder fazer o Espírito falar através de nós e o Espírito convencer, porque é Ele que convence, não é nós. Nós somos só canais para poder falar, anunciar a verdade. Mas quem convence é o Espírito. Agora, as nossas obras nós seremos julgados, como vocês acabaram de ler aqui comigo, Mateus 25, do 31 ao 46. Esta é a nossa obra, são as nossas obras. Certo? Então, agora aqui, amados, vamos continuar aqui vendo aqui em Romanos 3:20, quais são as nossas obras? Romanos 3:20. Veja. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, quais são as obras da lei, amado? Amados, as obras da lei são tudo da antiga aliança. Dízimo, oferta, ceia, batismo na água, jejum, tudo isso são obras da lei. Tudo isso é lei. Guardar sábado, isso é lei. Nós hoje vivemos na benevolência. Nós vivemos na benevolência pela fé. Pela fé nele, quando nós cremos em Yahushua, que ele é o único caminho. Quando nós cremos que ele é o único pastor. Quando nós cremos que nós somos o templo. É pela fé. Quando nós cremos que ele morreu e ressuscitou para nos salvar, isso é fé. A obra, nós somos salvos pela fé e não pela obra. É pela graça, pela benevolência que nós somos salvos. Então agora aqui, amados, vamos continuar aqui para a gente ver quais são as nossas obras. Vamos ler agora aqui 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Veja, no Senhor, quando nós estamos em Yahushua, fazendo a vontade dele, nele, a nossa obra não é em vão. Por quê? Porque não é nossa obra, não é nosso trabalho, mas é dele. Ele que realiza o trabalho dele através de nós. Nós somos canais para poder fluir o Espírito dele em outras pessoas. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito dele. Então nós temos que fazer fluir esse Espírito. E é o Espírito quem conversa, não somos nós. A obra de Yarro é ele que faz, é Yahushua que faz. Agora, as nossas obras, nós temos que fazer também. Vocês viram quais são as nossas obras. Então, nossas obras não é atos religiosos, mas é ajudar o próximo. E as nossas obras com Yarro é crer que ele fez essas obras maravilhosas e que ele enviou o seu filho amado, Yahushua, e que Yahushua também realizou sua magnífica obra, que foi morrer e ressuscitar por nós. Esta é a obra que nós temos que crer. Então, amados, vamos ler aqui agora, continuando as nossas obras, Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 está escrito assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, olha só, amado, obras da lei, e sim, mediante a fé em Yahushua, também temos crido em Yahushua, para que fôssemos justificados pela fé em Yahushua, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Veja, por obras da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados por obra da fé. Que fé? A fé em Yahushua, a fé de crer que ele realizou a obra dele. Entende isso, amados? Vocês estão compreendendo isso? Que maravilha, que grandioso, que esse nosso Yahushua. Aí eu fico assim,
impactada de ver assim, essa maravilha dele, como ele é maravilhoso, como ele é especial, como ele é lindo, lindo, nosso Salvador, amados. Olha, é tremendo nosso Salvador, sabe? Agora que Efésios, amado, continuando de novo, amados. Vamos nós, Efésios 2, do 8 a 10. Efésios 2, do 8 a 10, está dizendo assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja, mediante a fé, não é mediante a obra de ir no templo, não é mediante a obra de fazer alguma coisa religiosa, mas é mediante a fé. Veja, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Arro. Esse é dom de Arro, amado. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Yahushua para boas obras, as quais Yahweh de antemão preparou para que andássemos nela. Yahweh preparou para que nós andássemos nelas. Yahweh preparou e Yahushua, ele nos capacita nele para fazer a obra que ele faz através de nós. De novo, é ele que faz através de nós, amados, não nós. A nossa obra é uma, a nossa obra é em relação ao próximo, de ajudar o próximo. Agora, a obra de salvação é Yahushua que faz, nos usando que nós sejamos canais do fluir dele, para que o Espírito dele venha falar e através do Espírito dele convencer outros a ir a ele, que ele é o único caminho, não tem outro. Então aqui, 2 Timóteo 1, 9. 2 Timóteo 1, 9, amado, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Yahushua, antes dos tempos eternos. Tá vendo? Não pelas nossas obras, mas pela benevolência dele, não pelas nossas obras. Pelas nossas obras nós não seremos salvos, mas pela fé em Yahushua nós seremos salvos. Certo? As nossas obras não nos salva ninguém. As nossas obras não nos salvam e não salva ninguém. O que salva é Yahushua. Ele que nos salva mediante a fé nele, e ele salva os outros porque ele convence. Ele que convence do pecado, né, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence, não nós. Então aqui de novo, amado, 2 Timóteo 20, 20 não, 2 Timóteo 2, do 20 ao 21, tá? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeiras e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Entende, amado? Ele que nos prepara para a obra. Ele nos prepara. Não é que nós façamos a obra de Arro, mas ele nos prepara para fazer a obra dele, porque é o Espírito dele que faz a obra através de nós. Nós somos canais de bênçãos para ser usados pelo Espírito, que o Espírito habita em nós e ele que fala através de nós. E o mesmo Espírito que fala através de nós convence aquele que está ouvindo de que realmente é a verdade, porque ele convence, ele confirma. Essa é a obra dele. E agora aqui, amados, para finalizar, vamos ler aqui Tiago, tá? Tiago 2, do 15 ao 26, tá? Olha as nossas obras que nós temos que fazer. Agora é as nossas obras, nós com o próximo, para finalizar, tá, amados? Tiago 2, do 1 ao 26. 15. 2,15, agora vamos lá, 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Amados, esse versículo, muitas vezes eu já ouvi o sistema religioso eles falarem, olha, a fé sem obra é morta. É verdade, a fé sem obra é morta, mas que fé é essa? Eles colocam isso no sentido religioso, de você fazer a obra religiosa. Mas não é isso que quer dizer aqui. É a obra de ajudar o próximo. Se você não ajudou o próximo, essa obra sua é morta. Então você não tem fé. Porque a fé sem obra é morta. Para você ativar a sua fé, você tem que ajudar o próximo. É isso que está dizendo aqui. Ó, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, você tem fé, mas você não vai ajudar o próximo, então a sua fé está morta. Não é uma fé verdadeira. Entende? Não é uma confiança verdadeira. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tá vendo? Com as obras ele mostra a fé. Porque não adianta a pessoa ter fé e não mostrar com as obras. É as obras que mostram a fé. Verso 19. Crês tu que Yahweh é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Veja, pelas obras que a fé se consumou. Você faz a obra e a fé se consuma. Se consume, né? Então, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Yahweh, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Yahweh. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui, amado, é o seguinte. O que Tiago está dizendo aqui, que uma pessoa justificada por obras e não por fé somente, são as obras dela. Por quê? Porque ela precisa fazer as obras dela para ela poder ser justificada na fé. Tá? Essas são as obras que nós temos que fazer. Mas não as obras de Yahweh, ou as obras de, não as obras da lei, desculpa, as obras da lei, porque as obras de Yahweh a gente não faz. E as obras da lei, nós não somos justificados pela obra da lei, porque a obra da lei não existe mais. Entendeu? Essa obra da lei não existe. É uma obra falsa. Agora, essa obra aqui, nós seremos justificados na fé pela nossa obra que nós fizermos ao próximo. É isso que ele está dizendo aqui. E é esta obra que nós vamos ser cobrados, como está escrito em Mateus 25, do 31 ao 46. É esta obra que nós vamos ser cobrados e seremos justificados. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então vamos nós de novo, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Não por fé somente, mas tem que ter a obra para ser justificada pela fé. Entendeu? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. E os fez partir por outro caminho? Ou seja, ela não foi justificada por obras da meretriz, ela não foi justificada somente por obras. Por quê? Porque ela fez a obra, mas ela creu, então ela fez a obra, e a obra dela gerou a fé nela. E ela foi justificada, ela foi salva. Ela foi salva, ela foi livre de ser morta, né, de ser passada ao fio da espada, pela obra que ela fez, e através dessa obra gerou a fé nela. É isso que está dizendo aqui, entendeu, amados? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Entende, amada? A fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé e não fazer a obra, não fazer a sua obra com o próximo. Não adianta você ter fé e você não deixar
não deixar o espírito de Yahweh agir em você para que ele possa fazer a obra através de você. Certo? É isso que está dizendo aqui. Então, amados, resumindo, tá? A obra de Yahweh, ele fez perfeita, maravilhosa. E essa obra, ele enviou o Filho dele, lindo, maravilhoso, para nos salvar. E ele morreu por nós, ele ressuscitou, e ele está à direita do Pai. E ele hoje completa a obra dele através de nós, nos capacitando através do seu Espírito, para que através do seu Espírito nós possamos falar e outros serem alcançados por Yahushua, tá? E as nossas obras somos ao próximo, em relação ao próximo. Obras essas ao qual nós seremos julgados ou nós seremos justificados. Entende? E isso é através da fé. Não adianta a gente ter fé e não ter obras. A gente precisa fazer a obra para que nós possamos ter essa fé. Tá certo? Então é isso, e espero que vocês entendam isso, que o Espírito de Yahweh, ele venha clarear a mente de vocês, né? E que ele possa encher mais e mais e mais a cada um de vocês, sabe, do Espírito, né? E saiam do engano, amados, vocês que estão no engano da religião, ser evangélico, espírita, macumbeiro, da Umbanda, de qualquer religião, judaísmo, saiam do engano da religião e venham para o único caminho que é Yahushua, que ele ama vocês. Só o Espírito que possa convencer cada um, sabe, da verdade, porque ele é verdade. Yahushua é verdade. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Um abraço e até a próxima.